Vamos todos nós nesse momento, tanto os que estão encarnados, os desencarnados, os que estão online, possamos fechar os olhos, colocar na nossa tela mental a figura de Jesus, a nos contemplar com os olhos amorosos, e que de seu coração vibrações de amor nos alcançam neste momento. Nós louvamos a Ti, Senhor Jesus, pelo amor que tem nos conduzido, Senhor, em todas as etapas da nossa vida, material e espiritual, Senhor. Louvamos, Senhor Jesus, pela bondade que tem tido conosco, Senhor. A paciência que tem tido conosco, Senhor, nos ensinando a trilhar o seu caminho, Jesus. Faça que nessa noite, Senhor Jesus, nós possamos ser merecedores desse amor, Senhor, oriundo do seu coração. Jesus querido, nós pedimos, Senhor, amparo para o nosso palestrante da noite, que ele possa receber as suas vibrações amorosas e nos falar do seu evangelho, que nós possamos compreender e colocar em prática em nossas vidas. Mestre Jesus, com a sua permissão, a permissão da equipe espiritual da Casa Espírita de Irmão Áureo, esses irmãos queridos que estão presentes, nós damos por iniciada a nossa reunião pública da noite, pedindo mais uma vez, Senhor, faça que em nós possa fluir a disciplina, Senhor, para a prática do bem. Seja feita a sua vontade, Senhor, mesmo antes da nossa, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a nossa reunião pública da noite. Hoje, a reunião pública virtual do Centro Espírita Online Allan Kardec,
e os que estão aqui presentes no Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás. Nós estamos aqui no Salão do Evangelho, onde é estudado os temas do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema da nossa noite de hoje é Piedade Filial, do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, itens 1 a 4. E o palestrante dessa noite já está aqui, é o Geraldo Júnior, que é trabalhador, colaborador aqui do Centro Espírita Irmão Áureo, do Instituto Esclarecimento e Família, e hoje ele vai proferir a palestra. Nós pedimos aos que estão no online que reservem seu recipiente de água para ser fluidificada, porque após a palestra nós teremos o tratamento à distância com um passe, à distância. E aí serão fluidificadas as águas. Então a gente pede que já reserve aí seus recipientes com água. E também, após a palestra, quem está aqui no presencial pode fazer suas perguntas, tirarem suas dúvidas, que vai ter um momento de 10 minutinhos para as respostas. E quem está no virtual pode enviar aí pelos chats, que nós também vamos estar aqui respondendo. Então, vamos chamar nosso palestrante e uma boa reunião pública a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, tanto aqueles que estão nos assistindo aqui presencialmente, quanto os que se encontram nas redes sociais. É uma alegria estarmos juntos para tratar deste tema, piedade filial, que interessa a todos nós. Será que tem aqui alguém que nasceu espontaneamente da natureza, lá no campo, lá no meio do mato, como diz o outro, né? Será que tem alguém aqui que nasceu espontaneamente? Não. Por enquanto, aqui na Terra, no planeta Terra, para que nós venhamos ao mundo, nós necessitamos da presença de um homem e de uma mulher, do relacionamento sexual entre ambos, não é? Da lei de reprodução, e para que a gente possa vir ao mundo, como é o caso de cada um de nós. Mas a gente vai falar assim, meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, então esse tema não cabe para mim, piedade filial. Será que procede esse argumento? Também não, né? Porque nós sabemos que o Espiritismo matou a morte. A morte não existe. Então, a morte é apenas uma passagem. E o nosso pai, eventualmente desencarnado, falecido, continua vivinho, né? Vivo. A nossa mãe também, às vezes até mais vivo do que nós, que aqui nos encontramos encerrados, né, num corpo físico, num túmulo, porque o corpo físico funciona como um túmulo para nós. Então a questão é piedade filial. O que significa a piedade filial? Está inserido dentro deste capítulo do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. Será que foi o Espiritismo que criou essa passagem? Inventou esse título do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe? Não. Está lá no Decálogo, no 4º mandamento da lei. Há 2000 anos atrás, nós tivemos Jesus, o Evangelho. Há muito mais tempo, né, há 1200 anos, salvo engano, antes do Cristo, tinha vindo o grande legislador, Moisés, e por ocasião dos 10 mandamentos, o 4º mandamento que ele trouxe para nós foi esse.
honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Por que será que o grande legislador, Moisés, ele colocou: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará? É isso, né? Por quê? Será que para vivermos longo tempo aqui na terra, a gente tem que honrar pai e mãe? Qual o significado dessa passagem trazida por Moisés há quase 4.000 anos atrás? Veja que o mandamento que Deus nos prescreve de honrar pai e mãe é antigo, quase nasceu com a humanidade inteira, né? Com a civilização. Então, Moisés falou: olha, honra pai e mãe para que você possa viver longo tempo aqui na terra. É porque na época de Moisés não havia um conhecimento sobre a vida futura. O reino de Deus, não é? Que Jesus promete àquele que cumprir os mandamentos, a vida de alegria no plano espiritual, de felicidade prometida a cada um daquele que tiver vivido bem aqui na terra. Na época de Moisés, então, as pessoas eram muito grosseiras e só conheciam, então, uma recompensa: viver bem aqui na terra. Muitas vezes até de forma completamente equivocada, tendo várias mulheres, né? Tendo riquezas, tesouros. Mas Jesus veio há 2.000 anos e espiritualizou o honrai o vosso pai e a vossa mãe. Jesus disse assim, abre aspas, conheceis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, São Lucas e São Mateus também. Então, este mandamento não é novo, não é uma criação do Espiritismo. E o Espiritismo vem nos ensinar que honrar pai e mãe está dentro da piedade filial. O que é a piedade filial? É o carinho que nós temos que ter para com o nosso pai e a nossa mãe. Nós vamos ler um trecho, então, das palavras de Kardec, contidas nesse capítulo 14, piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, por não ser possível amar o próximo sem amar seu pai e sua mãe. Então, o Espiritismo traz para nós como regra maior: fora da caridade não há salvação. Essa é a regra maior que o Espiritismo traz para nós, que corresponde aos ensinamentos de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O Espiritismo, então, vem dizendo: fora da caridade não há salvação. Nesse sentido, de que adianta nós sermos bonzinhos fora de nossos lares? Nós sermos amorosos, educados,
com nossos companheiros de trabalho, com nossos amigos, com aqueles a quem nós queremos influenciar positivamente, aparentando uma bondade, uma educação, se no nosso lar nós não tratamos bem aqueles a quem nós devemos a maior recompensa, a maior gratidão, aqueles que nos trouxeram aqui na Terra, que nos permitiram estarmos aqui hoje, reunidos, né? Aí a gente pode refletir, mas o meu pai ou a minha mãe tem dificuldade de convivência comigo, nunca me trataram bem. Ou então, aquele outro pode dizer, meu pai me abandonou quando eu era criança. Eu fui abandonado pelo meu pai. Eu fui abandonado pela minha mãe. E aí você vai dizer que eu não tenho razão de ser indiferente para com ele agora? Se eles não importaram comigo, se às vezes o meu pai e minha mãe, ou meu pai me espancava, batia em mim, e aí? Como é que fica? Aí a gente vai engolir seco e não vai ter resposta? Como é que o Espiritismo nos ensina? Sim, Kardec fala aqui no Evangelho o seguinte: olha, Jesus não nos manda ir ao ponto de amar os nossos inimigos? É ou não é? Jesus não nos recomenda, amai os vossos inimigos, a fim de não reconciliai com os vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos. Não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Reconciliai-vos com os vossos inimigos, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz vos condene e vos encaminhe para a prisão. Reconciliai com os vossos inimigos. A lei não nos manda, o Evangelho não nos recomenda, Jesus não nos recomenda amar os inimigos? Poxa, então é certo que não é fácil aquilo que nós estamos sentindo. Às vezes a pessoa traz uma mágoa de como foi criado, mas quanto maior a dificuldade de amar, quanto maior a dificuldade de perdoar, maior vai ser a nossa recompensa. Quando a gente conseguir perdoar o mal praticado a nós, ainda que seja um pai ou uma mãe que nos abandonou, que nos tem abandonado, o que eu acredito que não é o caso da maioria de nós que aqui nos encontramos, né? Então nós temos que relevar e pensar da seguinte maneira: nosso pai é nosso benfeitor, nossa mãe é nossa benfeitora, uma vez que fizeram a caridade para nós de nos ter gerado. Nossa mãe nos gerou, né? Então nos trouxe ao mundo, né? O nosso pai permitiu que nós estivéssemos aqui. Então isso já é um bem muito grande para nós. Nós devemos, no mínimo, a vida carnal, o nosso corpo físico, aos nossos pais, né? Então, mas é mandamento, é lei. Amai os vossos inimigos, ainda que esse inimigo esteja conosco na condição de pai ou de mãe, ou de pai e de mãe. Muito bem. Nesse sentido, a doutrina espírita é extremamente benéfica. Jesus já recomendava:
amai os vossos inimigos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, não é? Mas amai os inimigos. Mas o Espiritismo nos ensina a causa das aversões familiares. A razão que leva os entes de uma mesma família a terem dificuldades uns com os outros. Então, a doutrina espírita ensina, através desta palavra mágica, a reencarnação, que nós não estamos sofrendo nada por acaso. Então, nos nossos lares, frequentemente, nós recebemos na condição de aversões, de antipatias, aqueles aos quais nós prejudicamos no passado, aquele a quem nós abandonamos. Então, imagina a situação de um filho que é criado de forma indiferente pelo pai, que é abandonado pelo pai. Não existe nada por acaso. Deus absolutamente justo e bom não permitiria que nenhum de nós sofrêssemos nada que não fosse para o nosso bem. Não é assim que ensina a doutrina espírita? Deus é absolutamente justo e bom, sem a possibilidade de ter um mínimo de maldade em Deus, sem a possibilidade de ter um mínimo de injustiça. Então, tudo que acontece é absolutamente justo e bom, mesmo que nós vejamos de forma diferente. É porque nós não nos recordamos, graças a Deus, nós não nos recordamos do nosso passado reencarnatório. Nós não nos recordamos das estripulias que nós fizemos, da maldade que a gente possa ter feito. Graças a Deus, nós não nos recordamos daqueles que nós assassinamos, muitas vezes com as próprias mãos, ou então muitas vezes a gente mandou matar, né? Então, cadê esses nossos inimigos? Para onde vão esses nossos inimigos? Quando nós prejudicamos alguém, ofendemos de forma grave, e aí este alguém nós abandonamos, ou nós prejudicamos, espoliamos, até às vezes roubamos, ou vamos pegar um extremo de ter assassinado aquela pessoa, como muitas vezes acontece aqui na Terra, né? Para onde vai essa nossa vítima? Para onde vai esse nosso inimigo? Se nós o matamos, ele vai para o plano espiritual, né? Como todos os que desencarnam por homicídio, ou suicídio, ou por idade, ou de que forma for, volta para o plano espiritual. Será que ao voltar para o plano espiritual, ele tem o sentimento de perdão para conosco? Aqueles a quem nós prejudicamos? Será? Muito difícil, né? Muito difícil. Basta nós pensarmos na mágoa que nós sentimos quando nós somos ofendidos, quando nós somos traídos, quando nós somos prejudicados de qualquer maneira. Basta pensar na nossa indignação. Assim são as nossas vítimas do passado. Aqueles a quem muito prejudicamos voltam para o plano espiritual. Nós também desencarnamos nessa vida anterior, nessas vidas anteriores. Nascemos, vivemos, aprontamos, fazemos coisas boas, fazemos coisas ruins, mas chega um momento em que Deus nos chama de volta. Deus nos convida de retorno à verdadeira pátria, que não é aqui na Terra. Esse corpo para nós é uma prisão muito rígida para o espírito, né? Voltamos ao plano espiritual, aquilo que nós fizemos de errado, nós nos arrependemos.
às vezes depois de muita dor, depois de muito sofrimento, nos arrependemos, né? Depois de anos no plano espiritual, rolando até mesmo com os nossos inimigos, brigando, continuando, engalfinhados com eles no plano espiritual, nas regiões inferiores, como nos ensina André Luiz nas obras, nas suas obras. E aí, em determinado momento, bate em nós um tédio, uma tristeza, um arrependimento das maldades que nós praticamos. É aí que nós lembramos de orar. É aí que nós nos recordamos que existe um Deus que vela por todas as criaturas e oramos e pedimos a Ele encarecidamente nova oportunidade. É aí que a dor do arrependimento bate em nossos corações, de termos praticado mal contra as nossas vítimas. Então nós pedimos encarecidamente a essas vítimas a quem nós prejudicamos, quanto mais grave o mal praticado, maior é a nossa dor, porque a dor é assim, ela funciona como um remédio para nos ensinar que a gente estava errado. E aí a gente, muitas vezes, de joelhos, pedimos perdão a essas nossas vítimas. E elas nos perdoam porque também tem vínculo conosco, não é? E nós rogamos a Deus, rogamos ao nosso anjo da guarda, porque cada um de nós tem um tutor espiritual, tem um espírito protetor. Rogamos a oportunidade de retornar à terra, de reencarnar aqui, de nascer novamente e de receber em nosso lar esses inimigos. Então, muitas vezes, esses nossos inimigos, não sempre, e não é uma regra, quase sempre não, mas em muitas ocasiões, eles reencarnam antes de nós, na condição de pai e de mãe. É o caso do Adelino, citado por André Luiz no livro Missionários da Luz. Então, o Adelino era casado com a Raquel na outra vida, na outra encarnação. O Adelino era casado com a Raquel e o Segismundo era amigo de ambos, do casal Adelino e Raquel. E, de repente, começa a frequentar o lar do Adelino e começa a se envolver com a Raquel, com a esposa do Adelino, e aquele romance, né, ele evolui para uma paixão desenfreada, louca, né? E aí o Segismundo resolve matar o amigo Adelino para ficar com a Raquel. E a Raquel, também envolvida com ele, acaba se deixando levar pela sugestão do crime e o Segismundo mata o Adelino, né? Então, no livro Missionários da Luz, a história começa quando o Adelino, mas a Raquel, casados e eles reencarnam, né? E assumem o compromisso de receber o homicida. Assumem o compromisso de receber no seu próprio lar, na condição de filho, aquele que matou ele, o Adelino, né? Ele receber como filho aquele que na encarnação passada o havia assassinado. Mas quando o Segismundo se aproxima, né? Porque há toda uma preparação, todo um planejamento feito para a reencarnação, quando o Segismundo se aproxima, a presença espiritual dele faz o Adelino sentir na pele. Então o Adelino começa a ficar irritado, vai trabalhar, se sente irritadiço, mal-humorado, não conversa com ninguém, começa a se recolher no mutismo, começa a tratar mal a Raquel,
porque eles reencarnam, eram marido e mulher na encarnação passada, e reencarnam para se casar, e casam novamente, né? E aí é feito todo um trabalho no plano espiritual por Alexandre, o mentor, acompanhado de André Luiz, no sentido de lembrar o Adelino durante o momento do sono. Eles envolvem o filho mais velho do casal, para que o filho mais velho do casal fala: papai, por que o senhor tá desse jeito, tão sério? Por que o senhor está desse jeito? Então, os espíritos induzem a criança a comentar com o pai, né? Para tocar o coração dele. Porque ele tinha que receber o Segismundo como filho, para se reconciliarem, né? Aí o pai começa a ficar sensibilizado. Ele: não, meu filho, papai tem trabalhado muito, está muito cansado. Eu não sei, aliás, eu não sei também a razão de eu estar mal-humorado. Não entendo por quê. Aí os espíritos sopram no ouvido da criança: papai, volta mais cedo do trabalho hoje à noite, para a gente orar, como a gente costumava orar, eu, a mamãe e o senhor. E aí aí o pai, naquele momento, o Adelino, deixa cair uma lágrima, né? Então os espíritos fazem toda uma preparação para, durante a noite, no desdobramento, durante o sono do Adelino, eles pudessem conversar com ele e lembrar ele. Falou: olha, Adelino, você é a vítima da encarnação passada, mas você assumiu o compromisso de receber o Segismundo como filho, né? Então ele está muito triste e ele está muito angustiado, porque na hora de tê-lo de volta, né, através da gravidez, ia ter um relacionamento sexual, ainda não tinha ocorrido, porque o espírito estava próximo ali, né, do Segismundo, para criar uma afinidade com a mãe, com o pai. Eles iam ter uma relação sexual e tudo, né? E aí, naquele momento, o Segismundo ia ser ligado ao embrião, ao feto, que ia desenvolver no feto e tal, né? Mas o Adelino não podia ter uma relação com a Raquel e não tinha ambientação da forma com que ele se encontrava. Então precisava todo um preparo, né? Até para que o gene não fosse prejudicado, o espermatozoide não fosse envenenado com aquela situação de irritação e tudo mais. E assim é feito, né? Então, aí nós vamos concluir da seguinte forma, com a seguinte pergunta: como é que o Adelino se sentiria com o nascimento do filho? Nasce a criança, o Segismundo, o assassino do passado, não é? É certo que o Adelino fez o compromisso de perdoá-lo e de se reconciliar com ele, mas como é que ia ser esse pai durante a vida? Como é que seria? Como é que seria o relacionamento entre o pai e o filho? Muitas vezes cheio de dificuldades, cheio de alfinetadas. É aquele filho que, às vezes, no momento de irreflexão, faz de tudo para poder alfinetar o pai, contrariar o pai. É aquele pai que tem uma mágoa do filho, mas não sabe de onde vem. Está vendo tanto que o Espiritismo é importante? Porque o Espiritismo nos ensina a causa das antipatias, a razão das antipatias terrenas. Então, a reencarnação, o conhecimento da reencarnação é muito importante. O conhecimento espírita é muito importante, porque liberta, porque nós passamos a entender a razão das mágoas existentes, das antipatias existentes entre pais, entre mães e filhos. Nós vamos encerrar lendo um trecho do Evangelho, tá? Que diz respeito a esse
a esse dever. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, consiste também em ampará-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como fizeram conosco em nossa infância. É principalmente para congenitores sem recursos, sem dinheiro, né? Que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento os que supõem empreender grande esforço porque fornecem aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, exilando-os nos mais ínfimos redutos da sua casa, só para não os deixar na rua, enquanto reservam para si o que nela há de melhor e mais confortável? Felizes ainda dos genitores quando não o fazem de má vontade e não os compelem a pagar o tempo que lhes resta para viver, descarregando sobre eles as fadigas do trabalho doméstico. Deverão os pais idosos e fracos converterem-se em servidores de filhos jovens e fortes? A mãe desses filhos mercadejou-lhes o leite quando estavam no berço? Enumerou porventura as vigílias quando estavam doentes? Ou os passos que deu para proporcionar o que lhes faltava? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais e suas mães pobres. Devem também, tanto quanto puderem, as pequenas doçuras do supérfluo, a dedicação, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do muito que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente essa é a piedade filial aceita por Deus. Então, com esta frase do Evangelho, nós encerramos a nossa fala com essas reflexões. Como é que nós estamos tratando do nosso pai e da nossa mãe? Quanto tempo que nós temos ainda com a presença aqui na terra de nosso pai e da nossa mãe? Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar, porque o tempo passa rápido, né? Se a gente tem o pai e a mãe encarnado ainda, vamos doar a eles as pequenas doçuras, vamos falar para eles, eu te amo, vamos levá-los para passear, dentro das nossas possibilidades, dentro do que é possível, vamos amar, vamos respeitar, né? Vamos carregar água no jacá para eles, como diz o ditado, né? Enquanto a gente tem eles aqui, para que depois a gente não se arrependa. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós agradecemos o palestrante Geraldo, né, pelas palavras esclarecedoras que nos trouxe essa noite. Vamos pedir também agora que os médiuns que estão em condições aí das atividades possam seguir, né, para suas salas. E nós que estamos aqui, vamos continuar com a programação com uns minutinhos aí para responder as perguntas que foram direcionadas para o grupo aqui que está à disposição. Tem alguma pergunta, Alexandre? Vamos ver aqui. A Michele está dizendo assim: e como saber se o sonho que tivemos realmente foi de uma vida passada? Não me dou muito bem com minha mãe, porém sonhei que éramos irmãs e ela me prejudicava muito. Bom, boa pergunta, e eu vou passar essa pergunta para o Geraldo responder. Quer responder, esclarecer aqui? Então, ela pergunta como saber se o sonho diz respeito a uma vida passada, é isso, né?
Então ela já até respondeu, né? Você até já respondeu a questão. Você sonhou, teve um sonho, né? Que numa vida passada a sua mãe era sua irmã, salvo engano, né? A sua mãe era uma irmã sua e que ela teria te prejudicado. Então, muitas vezes, né, pode estar aí a razão da dificuldade de você não dar certo com a sua mãe. Sua mãe na vida passada era sua irmã e te prejudicou. Nós não estamos afirmando isso, né? Fica bem claro, nós estamos somente compreendendo que há uma realidade no que você sonhou e você foi informada, né, de que a sua mãe é a sua inimiga por causa daquela situação. E não tenhamos dúvida, não acontece nada por acaso. Aquele familiar que tem dificuldade conosco, seja a nossa esposa, seja o nosso marido, seja um irmão, seja o pai, mãe, seja um filho, é porque alguma coisa aconteceu. Seja nessa encarnação, se não tiver algo nesta encarnação, nós não entendemos a razão, o motivo, né? A causa está em vidas anteriores. Quando um muito prejudicou o outro, né? Ou foi muito prejudicado pelo outro. Um ou outro prejudicou. Ou ambos, né? Graças a Deus que Deus coloca o véu para a gente não ver as situações, porque imagino tanto que é difícil, né? Como o Geraldo contou, né? Para nós aqui. Eu vou pedir vou fazer mais uma pergunta aqui para o seu Stalin responder. Será que alguém pode ser feliz sem amar o seu pai ou a sua mãe? E complementando aqui, devemos ter piedade àquele que não nos ama. Foi o que o Geraldo falou aqui, segundo o Espiritismo, e segundo as leis de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus. Então, não é da mesma maneira para com os nossos pais, mesmo tendo conflitos aí, situações. Vou pedir para o seu Stalin vir aqui ajudar. Para nós compreendermos a felicidade nossa no mundo de prova e expiação não é total. Isso nós vamos compreender isso. Mas dentro da inferioridade nossa, nós conseguimos uma parte da felicidade. Pelo menos não somos felizes, mas nós temos o dever. Essa felicidade nós vamos encontrar ela com o dever nosso de amparar aqueles que doaram para nós o nosso corpo físico. Então, não é uma felicidade total. Mas então, quer dizer que é possível ainda ter um vestígio de felicidade. E a outra pergunta é sobre se devemos amar, se devemos ter piedade com aquelas pessoas que não nos amam, da mesma maneira que temos com os nossos pais. Aí agora é que pegou nós pelo seguinte: a piedade tem que ser universal. Porque aqueles que não nos amam, em alguma época da nossa existência, nós prejudicamos eles. E se nós temos piedade, da mesma maneira que temos com os pais, nós vamos conquistar um amigo. Essa é a finalidade que nós estamos nessa encarnação. Conquistar amizade, aqueles que não nos amam. Amar, ter piedade daqueles que nos amam, é muito fácil. Mas ter piedade daqueles que não nos amam, aí que está o caso. Nós temos que fazer, dia a dia, procurar essa disciplina.
Aí nós agradecemos esse grupo que veio responder aqui para nós. E nós vamos chegando, né, ao final. Pedimos para quem está aí no online deixar seu recipiente com água para ser fluidificada e passará pelo o tratamento à distância, com passe à distância. E a reunião pública encerra com a prece do próprio tratamento. Então, uma boa noite a todos e que nós possamos encontrar na próxima semana aqui nas redes, né, sociais. Certo? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.